Bom dia pessoal do sétimo ano. Hoje aí nós estamos aí no capítulo 16 sobre as revoltas do período colonial. Lógico, essas revoltas nós ficamos conhecidas como revoltas nativistas, que não eram separatistas. Nós temos que corrigir a página 42 a 52. Mas antes disso, os recados. É para enviar hoje, era para ter enviado hoje, até antes da aula, o trabalho sobre a insurreição de Queimados. Antes de começar a gravar, eu chamei o nome de muitas pessoas que não me enviaram, somente 23 no sétimo ano A e B mandaram o trabalho. Não vou ficar correndo atrás, não vou dar mais prazo, ou fez ou não fez. E outra coisa, semana que vem tem uma trilha para fechar as notas. A trilha vai ser do capítulo 16, já está agendado, de segunda até sexta-feira. Pessoal, tem que ter compromisso para fazer, o ano está chegando, a gente tem que fechar essas notas aí, tranquilo? Quem eu chamei o nome, por favor, que estava na sala de aula, que não se manifestou, ou então aos poucos que me responderam aqui, por favor, faça um trabalho e me devolva. Se você viu algum amigo seu aí que não está conectado, põe lá o nome dele no grupo e fala que eu chamei. E Helena, não chamei o seu nome não, ok? Agora eu quero todo mundo aberto na página 42 para a gente começar a fazer a correção. Quem é que pode ler para a gente a página 42, fazendo um favor? Revoltas do período colonial. Lá em cima tem observe as imagens a seguir. Quem pode dar uma olhada para a gente, fazendo um favor? Dá uma lida. Yarley, se você puder ler, eu agradeço. Obrigado, hein? Observe as imagens a seguir. Elas foram feitas pelo artista holandês Albert Eckhout, que faz parte da comitiva de Maurício de Nassau, vinda do Brasil em 1637. O artista pintou 4 casais no Brasil. O primeiro casal composto do homem e da mulher Tapuia, o segundo do homem e da mulher Tupi, o terceiro casal formado de homem e da mulher africana, o último casal formado pelo mestiço e pela mameco. De acordo com as imagens, responda. Se quer ler, Yarley, pode ler se quiser. Então vamos lá. De acordo com as imagens, responda. Quais são as características étnicas retratadas por Albert Eckhout para os moradores do Brasil colônia? Quais as diferenças entre os casais retratados? Quais elementos culturais podem ser identificados nas imagens? Observe o último casal apresentado. Quais características étnicas se sobressaem se comparados aos dos casais anteriores? Galera, é o seguinte, eu fiz um texto aqui direto, porque para não ficar fazendo ali item por item, ia ficar muito grande a resposta. Eu não sei se vocês lembram que quando o Maurício de Nassau veio para o Brasil, ele não fez só a questão, ele não trouxe só melhorias físicas, calçou rua, drenou pântano, construiu vários prédios. Não, não fez isso a cidade de Maurícia, né? Ele também trouxe ali uma missão artística holandesa, que foi bancada pela Holanda, para retratar o Nordeste brasileiro. E muito do que nós temos é desse período. Se você olhar o primeiro quadro, é o povo indígena. Quem está retratado aí? Os indígenas, negros e mamelucos. O que são mamelucos? É a mistura aí do branco com o indígena, ok? O que acontece nesse quadro? Se você olhar bem, ele tentou separar as pessoas de acordo com suas etnias, mas ele quis ressaltar as características principais. Ele quis ressaltar o que era ali a principal característica, por exemplo, do tapuia. Se você olhar ali o tapuia, parece assim que eles são indígenas ainda bárbaros, eles são aqueles indígenas ali bem da floresta, que ainda eram extremamente bravios. Se você vê os tupis já estão com uma roupinha lá embaixo. Eles estão ali formados, já estão com alguma coisa culturada. Se você olhar os negros, a mulher ali está com uma roupa de baixo, apesar de ela estar nua em cima, e o homem está com suas armas típicas. E do outro lado, quando você vê o 7-8, que você já vê ali o mameluco, o mestiço, mameluco, mestiço, a mistura do branco com negro, branco, com índio, você vê que já aconteceu uma miscigenação e uma aculturação. O que esse cara está mostrando para a gente, professor? Que, na verdade, o Brasil, lá já em 1637, 1640, já estava acontecendo uma miscigenação na nossa cultura. O primeiro casal está totalmente nu, ele está ali com as suas
com as suas armas típicas, que é a flecha, o arco, a mulher carregando frutas. Do outro lado, você vê ali, mais ou menos, na figura 3 e 4, você já vê ali um casal ali que está com uma roupinha branca, que significa que ele já foi quase civilizado. Lembra que nessa época já tinha as missões jesuíticas. Não pode esquecer isso, hein? Capítulo passado. Missões jesuíticas. Se você olhar o negro é representado com suas características, com a pele toda escura, a mulher com pelo menos uma roupa de baixo e o homem segurando ali as armas típicas. E do outro lado, 7 e 8, você já vê ali o pessoal aculturado. As mulheres ali, o homem só mistura ali de indígena com negro, negro com branco, branco com indígena, os mestiços, que eram livres e pobres, mas você vê que eles já estão com as roupas praticamente típicas do quê? Dos europeus. A roupa branca que está aí. Entendido? Então, para pensar. Quais são as características que ele quer ressaltar? O primeiro casal está nu e a mulher carrega um pedaço de uma perna humana. Então, a primeira imagem, a 1 e a 2, ele está remetendo aos índios que não são civilizados. Eles são antropofágicos, ok? O que remete a uma ideia de violência. O segundo casal também é indígena, mas ele parece mais civilizado pelo uso das roupas de baixo. Estou usando roupa de baixo, para tampar pelo menos a parte de baixo, que são as vergonhas. Aí, se você olhar ali, e outra coisa, na figura 3 e 4, tem a figura de uma criança, então quer dizer que representa já uma família, remetendo àquela ideia de família cristã. Na figura 5 e 6, é uma típica representação dos negros africanos que estavam aqui no Brasil. Eles estão com roupas típicas, com a mulher está com a saia, como se fosse ali um lenço amarrado, uma criança, o chapéu de palha, o homem ali com seu arco ali, com sua lança, como se estivesse caçando alguma coisa. E, por fim, está olhando ali os mamelucos, que já é a miscigenação do homem branco com índio, branco com negro, e você vê que essas pessoas já foram aculturadas, elas já foram civilizadas pelo homem branco. Talvez passaram ali pelas missões, não sei. Talvez ali foram cuidados por membros da Igreja Católica, ou então por um senhor poderoso, de repente de engenho, não sei. O fato é que você vê o homem com uma arma já está ali com arcabuz, com a arma de fogo, ele está ali com a roupa branca, a mulher já está com a roupa branca segurando um cesto com frutas tropicais. Está representando o quê? A mulher já foi civilizada. Tranquilo? Não entendi, Vinícius. Link de quê? Do trabalho? Podemos passar a página 43? Depois, página 43. Prepara a mãozinha agora para copiar, hein? Pode, Esther? Lê pra gente, se quiser já responde, depois eu comento. Bom dia, professor. Organize as ideias. Bom dia, Esther. Para compreender o conteúdo desse capítulo, é importante retomar alguns dos assuntos já abordados neste volume que estarão relacionados aos nossos estudos. Dois estados europeus, além dos portugueses, tiveram bastante interessados em ocupar regiões no Brasil colônia. Quais eram esses reinos e quais as suas motivações? Aí eu respondi. Os reinos eram França e Olinda. Para a Holanda, a motivação era o desejo de ocupar as praças produtoras de açúcar, Nordeste. Para os franceses, a motivação estava ligada à disputa religiosa e um desejo de formar um governo na colônia. Esther, eu acho que você só falou uma coisa, não sei se você falou errado, de repente você respondeu correto. Você falou Olinda. Na verdade, Olinda era uma região de Pernambuco, não é um país estrangeiro. Vê aí se você de repente você falou alguma coisa errada ou colocou mesmo Olinda. Ah, sabia, porque você respondeu tudo certo, é Holanda. Fechou, é porque Holanda parece com Olinda. Galera, olha só. Por que os países europeus estrangeiros estavam interessados em invadir o litoral brasileiro? Principalmente quem que nós vimos? A França e a Holanda. Mas nós vimos aqui também que tinha pirataria, eu comentei com os senhores, da Inglaterra. Mas o que a França e a Holanda desejavam aqui? Eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, coloco isso lá, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. E que eles questionavam o Papa justamente o tratado que foi intermediado para favorecer Portugal e Espanha. Tem até aquela frase famosa do rei francês que fala: cadê o testamento de Adão? Me mostra lá, que dá autoridade ao Papa para dividir o território, o novo mundo, né? Então a primeira coisa o Tratado de Tordesilhas é questionado. As potências europeias, França e principalmente Holanda, não aceitam a divisão territorial do novo mundo.
Os franceses, eles tentam ocupar a região do Rio de Janeiro e depois do Maranhão. A França Antártica e a França Equinocial. Os holandeses, eles ocupam a região basicamente do Nordeste. A Bahia, que não dá certo, e depois eles vão para onde? Na União Ibérica, eles ocupam a região da capitania de Pernambuco, que era uma das capitanias mais ricas. Os franceses fugiam das perseguições religiosas. Os holandeses, eles não aceitavam a União Ibérica e a determinação dela de proibir de fazer o comércio com o Brasil. Lembrando que era a Holanda que financiava os engenhos aqui no Brasil antes da União Ibérica, antes da Espanha dominar a região. Professor, por que a gente está voltando nisso? Porque um dos grandes fatores que levaram Portugal a aumentar a fiscalização após as invasões estrangeiras é justamente o medo de perder o território. E isso vai ficar muito mais destacado com a descoberta das minas. A descoberta das minas na região de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Diamantina, Mato Grosso, onde fica hoje Mato Grosso, Goiás, vai despertar ali em Portugal uma vigilância extrema e uma reação dos colonos. Ok? Então, já estou ligando lá na frente, hein? É por isso que se chama revoltas nativistas. Não é como revoltas nativistas não querem a separação de Portugal. Revoltas nativistas querem um governo menos autoritário, questionando ali o domínio do pacto colonial. 2, Esther. A expulsão dos holandeses da colônia trouxe uma consequência para a produção açucareira. Qual foi ela? Quando foram expulsos, os holandeses se dirigiram para Antilhas e lá começaram a produzir açúcar utilizando mão de obra escrava africana. Obrigado, Esther. Muito bom. Olha só, galera. Qual foi o resultado da expulsão dos holandeses após o fim da União Ibérica? Após a União Ibérica, Portugal retoma aqui as colônias, retoma lá Portugal o governo, expulsa os espanhóis e, obviamente, ele vai vir aqui tentar também tomar o que está com os holandeses em Pernambuco. E eles conseguem, ok? Eles vão conseguir na Batalha de Guararapes. Professor, o que vai acontecer? Os holandeses aprenderam a cultivar aqui, a negociar, a trazer mão de obra escrava, que eles invadiram lá os entrepostos comerciantes portugueses para tomar o território, para trazer escravos para cá, para o Brasil. Então eles aprenderam a fazer todo o esquema da produção de açúcar, a plantar, a colher, como é que se faz o engenho, quando é que pode colher na melhor época, como é que se traz a mão de obra escrava e vende. Eles aprenderam tudo. Quando eles foram expulsos aqui do litoral do Brasil de Pernambuco, eles foram em direção às Antilhas, à América Central, aquelas ilhas. E eles ocuparam aquelas ilhas e pegaram todo o conhecimento que aprenderam aqui no Brasil com a produção de cana-de-açúcar e levaram lá para as Antilhas. Eles começaram a fazer um açúcar de melhor qualidade e com preço mais baixo. Traduzindo, os holandeses viraram concorrentes do Brasil. E qual é a consequência disso, professor? Imagina que agora, na Europa, o açúcar já não vai ser mais uma especiaria de alto valor comercial. O açúcar já não é uma coisa mais difícil de você conseguir. Porque os holandeses vão produzir tanto quanto aqui o Brasil, numa qualidade melhor e num preço melhor lá na região da América Central. E o Brasil, o que vai acontecer? Vai entrar em crise. Principalmente os senhores de engenho. Porque agora os seus lucros vão ver o quê? Cair, vão diminuir. Então, quer dizer, o Brasil acabou expulsando os holandeses e criou um adversário. Ok? Os senhores de engenho ensinaram tudo aos holandeses. Paciência. Isso é comércio. 3. Esther. A descoberta de ouro na região das Minas motivou uma grande movimentação na colônia. De que forma Portugal controlou a produção aurífera na colônia e tributou a extração desse minério? Vamos lá. Professor, vamos lá. Olha só. O que vai acontecer após o período do ouro? O que vai acontecer após o período do ouro? O que vai acontecer após o período chamado de ciclo do açúcar? Se você vê isso em algum livro, alguma questão aí fora da escola, o pessoal fala muito de ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, nem se usa mais, mas de vez em quando cai. A fase do senhor de engenho. Quando o açúcar está diminuindo, o pessoal descobre metais preciosos na região das Minas Gerais. Então, para pensar, o que Portugal faz? É lógico,
o Portugal transfere todo ali o seu know-how, o seu conhecimento, as tropas, transfere todo o seu investimento para a região das Minas Gerais. Por quê, professor? Porque Portugal não explorava a região das Minas. Galera, não pode esquecer isso. Portugal não explorava diretamente as minas. Eles terceirizavam para as pessoas particulares. Como é que Portugal ganhava dinheiro, então, professor, se não explorava? Simples, imposto. Então, a coroa portuguesa, quando passa a fase do açúcar e vem a mineração, com os bandeirantes descobrindo lá o ouro, o que vai acontecer? Portugal aumenta a fiscalização, faz valer realmente o pacto colonial. Ele quer que todo o ouro ali devido, ouro e diamante, seja mandado para onde? Para Portugal. Os impostos têm que ser pagos, porque havia muito contrabando. Nós já vimos isso. Então, Portugal ela vai criar um esquema de fiscalização com a Intendência de Minas e o Regimento de Minas. Depois, cria a Casa de Fundição, porque o ouro circulava em pó, facilitava o contrabando. Vamos acabar com a circulação do ouro em pó. Vamos criar o quê? A Casa de Fundição. A casa de fundição, você levava o ouro em pó, derretia e fazia lingotes, tipo a regrinha que você tem de 30 centímetros, e lá o pessoal já cortava a parte do governo português, que era o quinto, que era 20%. Ou seja, vai se criar vários tipos de impostos junto a isso. O quinto, a captação, a derrama. Por quê? Portugal sempre ganhava em cima dos impostos. É daí que vem a riqueza da coroa portuguesa. Daí que vem o endividamento de muitos donos de datas e lavras que às vezes não conseguia tirar ouro e diamante para pagar o quinto, a captação. Aí depois tinha o medo da derrama, que a derrama foi criada lá no final, que era a cobrança final, era a cobrança violenta dos impostos atrasados. Isso foi criando um grande medo na região das Minas. Professor, tem outro lá também. O pessoal contrabandeava? Contrabandeava muito. Então o governo português sempre ficava com o pé atrás. E eles foram aumentando a fiscalização para conseguir os impostos, conseguir ali que a parte dele, da exploração de ouro e diamante, fosse enviado corretamente. É aí que o caldo azeda. É aí que muitos colonos vão começar a se revoltar contra o abandono das suas regiões, igual o pessoal lá do Beckman, lá em cima, ou então, igual a revolta de Filipe dos Santos, de Vila Rica, né? Ou então dos Emboabas, a questão era a exploração do minério, ou a exploração e a preferência que se dava aos portugueses, e os brasileiros vão começar a reagir a essa situação. Para se separar de Portugal, professor? Para questionar a administração portuguesa no Brasil, na colônia. Dúvidas? Todo mundo já copiou? Posso passar? Sim ou não? Se você não entendeu ou então está com alguma dúvida, pede aí, fala, que se depois o pessoal fica falando, vamos para o slide, falta o slide, aí não dá, né? Ok? Pode passar? Beleza, Isabela falou que pode passar, eu passo. Professor, página 45, e depois tem a página 48, que tem 2 textos para ler, mas depois a gente vê. Não, é só o completo mesmo. Então vamos lá. Interpretando documentos. Para os vassalos que viviam na colônia portuguesa, revolta não era sinal de desobediência, mas de desespero. Suas vidas eram um rosário de sacrifícios em favor do soberano. De acordo com seus estudos, qual era a motivação dos colonos do estado do Maranhão e Grão-Pará para a revolta? Para tudo. Esse texto é pequenininho, mas ele é importantíssimo. Eu vou pedir para ressaltar uma parte que ele fala. Suas vidas eram um rosário de sacrifícios em favor do soberano. Traduzindo, os colonos, ou melhor, os brasileiros, os colonos que moravam aqui no Brasil, a função principal nossa era fazer o quê? Enriquecer a coroa portuguesa. Mesmo que os brasileiros fossem sacrificados ao extremo. Mesmo que os brasileiros fossem sacrificados ao extremo. Galera, eu já falei com vocês, muitos donos de datas e lavras viviam endividados. Lógico, ele contrabandeava, guardava ouro, diamante, sim. Mas quem enriqueceu muito? Os comerciantes, por exemplo, que vendiam produtos lá de gêneros agrícolas porque faltava alimento na região das minas. Então teve muito comerciante, tropeiro que ficou muito rico naquela região. E donos de data e lavra, apesar de achar que era muito rico, estava endividado com a coroa portuguesa. Nós vimos. Teve uma revolta, a Filipe dos Santos, se eu não me engano, que um dos índios deveria 30 arrobas de ouro.
Se uma arroba é 15 quilos, o cara devia 450 quilos de ouro. Galera, é muita coisa. Muitas pessoas, donos de datas e lavras, não conseguiam pagar os seus impostos. Para a coroa portuguesa, vamos lá, vamos trinchar o texto agora. Para a coroa portuguesa, eles não se importavam com isso. Eles não queriam saber se estava produzindo muito ou pouco. Eles não queriam saber se os veios de ouro e diamante estavam diminuindo, porque tem uma hora que os veios de ouro vão diminuir a produção. Para a coroa portuguesa, eles não estavam se importando com isso. O que eles queriam? Eles queriam os impostos, ele queria o quinto, ele queria lá a captação, ele queria derrama, ele queria cobrar os impostos e enriquecer a coroa portuguesa. Sendo que muito do nosso ouro foi para Portugal e de Portugal foi direto para a Inglaterra, porque Portugal tinha uma grande dívida com a Inglaterra, com os produtos manufaturados. Então, quer dizer, era uma pressão atrás da outra. A Inglaterra pressionava Portugal para pagar sua dívida, Portugal pressionava os colonos. E a vida dos colonos aqui dentro do Brasil não era fácil. Lá na região das Minas, um monte de gente foi para lá. Além da fome, faltava infraestrutura. Além da fome, tudo era se cobrado em ouro. Batismo na igreja católica, uma missa quando você pedia. E era tudo caríssimo. Era tudo muito caro. Então, criou-se uma ilusão que aquela corrida do ouro que eu falei com vocês no capítulo passado, que todo mundo ia chegar aqui e ia ficar rico. Foi isso que aconteceu na região das Minas? Não, não foi, galera. Muitos se transformaram em faiscadores, pessoas que botavam a bateria nas costas e sozinhos tentavam encontrar um pouquinho de ouro, ou só com um escravo, 2 escravos. E olha lá, a verdade é que muitas pessoas ficavam necessitadas. Junto com a região das Minas vieram ali pequenos comerciantes, vieram o sapateiro, veio o vendeiro, veio o tropeiro, veio ali o dono de padaria, e todo mundo veio para aquela região com a intenção de enriquecer. Só que isso não acontece. Tudo bem, professor, beleza. A sociedade mineradora era mais dinâmica, porque você podia dar uma sorte de encontrar um veio de ouro e realmente ficar rico, né? Se receber uma data, se você tivesse naquele encaixe de 12 escravos. Então, para pensar. Imagina que a coroa portuguesa agora só investia onde? Na região das Minas. Você acha que o Espírito Santo recebeu muitos investimentos nessa época das Minas Gerais? Não. Aqui no Espírito Santo se criou a lenda da Barreira Verde. Galera, eu já falei com vocês. Era natural que o ouro de Minas Gerais saísse pelo porto do Espírito Santo, que já existia, aonde fica ali a Cidade Alta, ali embaixo, Palácio Anchieta. Só que eles preferiram levar para o Rio de Janeiro, que era mais longe. O Espírito Santo ficou meio que largado. Por quê? Porque o Espírito Santo poderia ser usado como uma rota de contrabando. Aí se criou aquela ideia da Barreira Verde, que houve a intenção do governo português de isolar o Espírito Santo, e é o motivo do nosso atraso. Não é bem assim, galera. Isso é meio que uma lenda. Professor, imagina o Nordeste, os senhores de engenho endividados, largados lá à própria sorte. Antes, o Nordeste era extremamente valorizado. Agora, a capital está no Rio de Janeiro. É por lá que sai o ouro. Então, a rota ali, Minas Gerais, São Paulo, que o pessoal explorava ouro, e Rio de Janeiro, é onde recebe a atenção do governo português. E o resto fica abandonado. O Nordeste, que tinha poderosos senhores de engenho, que nós vimos, agora o Nordeste está ali abandonado à própria sorte. Imagina o norte do país, onde fica lá hoje o Grão-Pará e Maranhão. Imagina a região sul. Eles não tinham a mesma atenção do governo português. Essa que é a verdade. E o que vai acontecer? Lá no Grão-Pará vai estourar uma revolta. A revolta de Beckman, dos irmãos Beckman. Mas eles não foram os únicos líderes, já expliquei isso. Professor, por que o pessoal lá se revolta? Principalmente a insatisfação era contra o governo lá dentro da capitania. Ok? Era contra ali, o governo português. Lá dentro se proibiu o comércio de escravizados indígenas, que era ali um meio de enriquecimento da população local. O pessoal escravizava os indígenas e levava para o litoral, para as fazendas de engenho, já que o escravo negro era muito caro. Os jesuítas protegiam os indígenas e começam a denunciar a escravização em massa. O governo português vai proibir. Galera, a economia do Grão-Pará cai. Depois houve a proibição da produção de ferramentas de aço, de ferro. Não se produzia mais faca, ferramentas, nem nada. Teve que se dar, aquilo que o pessoal já tinha na mão, teve que dar para o governo português. E o governo português ia importar de outras regiões para vender lá. Monopólio comercial, é o pacto colonial. A indústria manufatureira vai quebrar daquela região, porque não se produz mais ferramentas. E outra coisa, cria-se a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão com a promessa que eles iam trazer 500 escravos por ano para abastecer a região, já que não se podia mais escravizar os indígenas. E isso não é cumprido. Junta-se a insatisfação do abandono da região,
a proibição da escravização de indígena, a proibição de manufaturas que fazia ferramentas de ferro e de aço, e também a Companhia de Jesus, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que era ineficiente, e a história revolta no Grão-Pará, liderada pelos irmãos Beckman. Professor, você não perguntou, mas o que acontece com essa revolta? Ela é reprimida, um dos irmãos é morto, para servir de exemplo, e o outro irmão é degradado. E alguns outros líderes vão ficar presos, deportados também, degradados, presos em Portugal, presos no Brasil, mas só um que vai morrer para servir de exemplo. É a primeira e grande revolta numa capitania que demonstra a insatisfação contra o governo português aqui dentro da colônia. O inimigo não era o rei de Portugal. Eles não pediram separação. O inimigo estava aqui dentro. Era o governo local. Ok? Beleza, Clara. Internet está ruim? Fechou, Betina. Tranquilo. Eu estou gravando. Vai ficar legal. Aí qualquer coisa depois você consulta se cair de novo, claro. Não é só a questão da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, igual estão colocando aí para mim. Tem que colocar a proibição de escravização indígenas, a proibição de produção de ferramentas de ferro e aço virar monopólio de Portugal e a ineficiência da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão em abastecer a região com escravizados. Tem que colocar tudo, professor? Tem que colocar. Ok? Tranquilo? Professor, a coroa portuguesa começou a ficar ressabiada. A coroa portuguesa começou a ver que os brasileiros não eram tão pacíficos. É aí que começa aquela história que o brasileiro é violento, que o brasileiro ali é indolente, é vagabundo, é o cara que é ali, o cara que não quer fazer nada, que só pensa em fazer revolta, que é um traidor. Isso foi criado pela coroa portuguesa. Isso vai pegar no Brasil colonial. Tranquilo? Dúvidas? 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 Podemos ir para a página 48? Pode, Esther. Você quer fazer 48? Se alguém quiser responder, me chama aqui no chat, tá? Página 48. Organize as ideias, Esther. Considera-se que uma das razões que desflagraram a Guerra dos Mascates foi a corrida de ouro para a região das Minas, pois ela se tornou o principal destino dos trabalhadores escravizados. Por qual motivo essa situação dos escravizados se refletiu nos proprietários em Olinda? Faltavam escravos para os trabalhos nos engenhos e, quando estavam à venda, os preços eram elevados. Muito bom. Página 48. Qual foi o efeito da mineração na região de Pernambuco, Olinda e Recife? Galera, se você tivesse que chegava um navio com 500 escravos na costa, você ia mandar esses escravos para a região das Minas para serem vendidos a um preço absurdo, ou você ia distribuir bonitinho de maneira igual para todas as regiões? Galera, todo mundo queria levar os escravos para a região das Minas, porque é lá onde estava o dinheiro e o preço do escravizado era bem alto. O que vai acontecer, por exemplo, na região lá de Olinda, em Pernambuco, lá de Recife? Galera, vai faltar mão de obra escrava para os senhores de engenho e o preço vai subir. É a lei da oferta e da procura. Diminui o número de escravos lá em Olinda e Recife e o preço dele dispara. Professor, a coroa portuguesa vai resolver isso? Não vai. A coroa portuguesa não vai se incomodar, porque ela sabe que ela ganha vendendo escravizados lá para a região das Minas. E esses escravos vão ser vendidos a um preço absurdo e vão atuar ainda na extração de quê? De minério, o que vai render impostos. De novo, olha outro efeito. O Grão-Pará ficou abandonado, gerou uma revolta. E Recife, e Olinda, a região de Recife, e de Olinda principalmente do senhor de engenho, eles vão ficar relegados a segundo plano. Após a expulsão dos holandeses, a região não vai se recuperar mais, galera. O preço do açúcar vai diminuir, vai faltar escravizados, o número de escravizados diminui e o preço faz o quê? Dispara. Eles vão apelar para o governo português, eles vão ser solenemente ignorados, porque os escravos estão indo para onde? Para a região das Minas. Olha o outro efeito aí da mineração, ok? Quem é que vai salvar o senhor de engenho de Olinda? Os mascates, os comerciantes de Recife que tinham muito dinheiro e vão emprestar dinheiro para eles. Só que vão cobrar um juros altíssimo. E nós já sabemos o final. Os olindenses, que era a capital, vão invadir Recife. Depois, Recife vai ser elevado à categoria de vila e vai virar a capital de Pernambuco. Hoje Olinda é o centro velho, né? Ok? Dúvidas?
Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tranquilidade? Podemos passar? Vamos lá então. Quem é que pode ler para mim a número 2 e ir respondendo a cruzadinha? Tô pedindo ajuda, hein? Depois fica falando que eu chamo as mesmas pessoas. Quem é que se manifesta aí? Então tá bom, só foi a Esther que se manifestou. Então tá bom, Letícia, vai lá, vou dar uma. Esther, depois você responde a outra. Letícia, lê pra gente, por favor, obrigado. Retome a leitura do texto sobre a Guerra dos Mascates, complete as respostas para as frases e preencha a cruzadinha. Capitania onde aconteceu o conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Eu coloquei Pernambuco. Vila onde se concentravam os engenhos pernambucanos. Olinda. Evento que fez com que o preço do açúcar português caísse no mercado externo, gerando o endividamento dos fazendeiros de Olinda, expulsão dos holandeses. Pera aí, que meu primo está gritando. Manda seu primo calar a boca que tá atrapalhando minha aula especial. Obrigado. Peterson, pelo amor de Deus. Os comerciantes do Recife tinham por objetivo elevá-lo à condição de vila para a constituição de uma Câmara Mundial. Produto que garantia a manutenção Só da economia. Letícia. Câmara Municipal. Mundial não. Câmara Municipal. Letra D é Câmara Produto Municipal. que garantia a manutenção da economia da capitania. O açúcar. Nome pejorativo pelo qual os fazendeiros de Olinda chamavam os comerciantes do Recife, mascates. Vila onde moravam os comerciantes portugueses e enriquecidos. Recife. As reivindicações exigidas pelos mascates constituíam uma demanda comercial, ao passo que os fazendeiros lutavam por interesses religiosos. Só a última tá errado, Letícia. É econômicos. Fechou? Interesses econômicos. Então vamos lá. Só a última que a Letícia aí confundiu, mas tá tranquilo. Então ficou A. Pernambuco. B. Olinda. C. Expulsão dos holandeses. D. Câmara Municipal. E. Açúcar. F. Mascates. G. Recife. E H. Interesses econômicos. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Então vamos lá. Esther, página 50, pode ler pra gente, fazendo favor. Obrigado. Interpretando documentos. O discurso a seguir foi escrito pelo governador Conde de Assumar depois da revolta de Filipe dos Santos. Leia atentamente o texto do século XVIII, que narra a maneira como a coroa portuguesa e o poder colonial entendiam as rebeliões. Explicarei brevemente o modo com que neste país se formam os motins e o povo que neles entra. Estes jamais se fazem senão pela meia-noite, no maior silêncio dela, e está em bastante prova de que o povo, nem agora, nem nas sublevações passadas cuidou nunca em levantar-se, ainda que, depois de excitados à força pelos cabeças, parece que por seu gosto sustentam o tumulto. Tal é a natureza do vulgo, que para se alegrar e folgar com seu próprio mal, basta ser novidade sem razão, porque tem por hombridade e capricho seguir tudo que vem contra a razão, contra a piedade e contra o agradecimento. Começa-se ordinariamente a formar o montim por 6 ou 7 mascarados, as que acompanham 30 ou 40 negros armados, dos quais a uns fazem ocupar as bocas das ruas, a outros mandam ir batendo, e onde logo não se abre, arrombam as portas dos moradores que, como pela maior parte sejam térreas, limitadas e de pouca resistência, qualquer empurrão as tira de seus eixos. Correndo assim as ruas e gritando: Viva o povo, se não morra! Os moradores, por não experimentarem naquele repente alguma violência na fazenda ou na vida, vão dando passos em seu dano, como rebanhos de ovelhas, após os mesmos lobos que as devoram. Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, 1688 a 1756.
Agora eu respondo as perguntas. 1. Segundo o autor do texto, qual era a ideia que os organizadores faziam das rebeliões? Para os colonizadores, as rebeliões eram formadas por negros armados, mascarados e dispostos. Gente, esse texto é a versão portuguesa. Eles não iam falar que a revolta era justa, né? Lógico que não. Ele estava escrevendo por lei português. O que ele colocou? Que quem faz a revolta aqui é um bando de agitador, de baixa categoria, um bando de baderneiro, mascarado, armado, com alguns escravos, que não merecem atenção e eles vão ser dominados fácil. Ou seja, eles querem desmerecer o movimento. Entendeu a ideia? Eu estou escrevendo para o meu chefe, eu errei, eu não tomei conta da capitania corretamente, gerou revolta. Eu vou escrever para ele, olha, ele é rei de Portugal, eu sou culpado, a população está cansada de pagar imposto, ele está questionando o seu governo. Não vai. Entendeu? 2. Esther. Qual era a participação do povo segundo o documento? O povo ia sem pensar ou obrigado pelos mascarados armados. Galera, o povo já era tratado como bobo pelos seus governantes. Na cabeça desse governador que escreveu, na cabeça aí do Pedro Miguel, qual era o papel do povo nas revoltas? Era um bando de gente sem noção, que era tratado como rebanho ovelha. Era aquele movimento de massa. Um começa a gritar, todo mundo grita. Um estava ali derrubando as portas, todo mundo derruba. O povo, ele é considerado simplesmente como uma massa de manobra, como se não tivesse vontade, como se não tivesse interesse, como não se conhecesse a política. Ou seja, era um bando de ovelhas que seguia ali o líder. Ou seja, eles eram ou forçados ou então seguia ali naquele movimento ali, ó, sem pensar, naquele movimento ali muitas vezes que era espontâneo e acabava ali invadindo as residências, concordando com o movimento, gritando, tipo a galera no carnaval, quando começa a curtir, esquece tudo e faz até o que não deve. Era mais ou menos assim que os governantes pensavam da população brasileira, que era alienado. O que é alienado? Que não tem contato com a realidade. Isso tudo, de novo, era para desmerecer o movimento. Tranquilo? 3. Esther. Que imagens sobre os revoltosos o texto transmite? O texto transmite a ideia de rebeldes que querem apenas criar tumulto e a violência. Quer tirar o mérito de uma luta contra os mandos e desmandos da coroa. Corretíssimo. O que o texto quer fazer? Desmerecer os movimentos populares que aconteceram no Brasil, chamados de revoltas nativistas. Eles querem dizer que todos os participantes, inclusive a população da colônia brasileiros, eram um bando de revoltosos, baderneiros, que não sabiam o que queriam, eles só queriam fazer confusão e trazer violência. Eles queriam deslegitimar os verdadeiros motivos, que era o quê? A opressão do governo colonial, a opressão do governo local a mando da coroa portuguesa, principalmente na altíssima cobrança de impostos. Ou seja, eles queriam desmerecer aquilo que o povo brasileiro fez para lutar contra um governo que era injusto. Desde aquela época, os políticos e governantes queriam desmerecer o povo brasileiro. Não é de hoje. Ok? Dúvidas? Reclamações? Podemos ir para a página 52? Já copiaram? Podemos ir? Página 52. Sobre os primeiros movimentos de rebelião que ocorreram na colônia, escreva um texto na qual constam as seguintes expressões: nativismo, interesses metropolitanos, interesses coloniais e tributação. Galera, eu fiz um texto, mas você podia ter feito o seu. No Brasil colonial, várias revoltas estouraram com caráter nativista, ou seja, não possuíam desejo de separação de Portugal, pois os interesses metropolitanos sufocavam os brasileiros com a alta tributação de impostos e a falta de liberdade, com a ação de seus funcionários, o que contrariava os interesses coloniais das elites brasileiras, que desejavam contornar essa situação, realizando levantes em prol da igualdade de direito com os portugueses. Essa é uma resposta válida, mas você poderia ter feito o texto da melhor forma possível que você achasse correto. 2. Indique os motivos que deram início à revolta dos emboabas. O motivo principal foi a disputa instaurada entre brasileiros, bandeirantes e emboabas estrangeiros
maioria portugueses, pelo privilégio da exploração das minas de ouro, ok? Era o privilégio da exploração das minas de ouro. B. Quais eram os interesses dos grupos que disputavam a exploração das minas? O principal interesse paulista era ter exclusividade na exploração das minas, pois consideravam que era seu direito pelo fato de ter descoberto elas. Já os emboabas desejavam explorar as minas e atuar no comércio que desenvolvia na região, pois eles tinham mais recursos humanos e também materiais. C. Qual foi o desfecho do conflito? O conflito foi finalizado com a vitória dos emboabas, os estrangeiros, que conseguiram autorização da coroa para explorar o ouro. Mesmo tendo recebido autorização para permanecer na região das Datas, os paulistas se retiraram e encontraram ouro em duas regiões onde hoje fica, Goiás e Mato Grosso. Eles não permaneceram na região das Minas Gerais. Ok? Dúvidas? Essa aí é facinho. É a revolta dos emboabas. Depois, 3. Sobre as revoltas nativistas, analise afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta. Era para ler as 3 questões e era para marcar. Qual é a correta, 7º ano? É a letra D de dado. Somente a questão 3 está correta. A 1 e 2 estão erradas. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Galera, não esqueça o trabalho de hoje que não enviou. Semana que vem tem trilha, já está agendada, vai estar liberada às 7 horas. E nós temos que finalizar os cadernos de atividade. E eu vou passar o planejamento semana que vem. Nós fizemos o caderno do capítulo 13, mas falta o 14, o 15 e o 16. 3 cadernos de atividade para corrigir. Ok? Quem não tem dúvida, liberado. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, saudades imensas. Fechou. O pessoal está me colocando desesperado que está mandando os trabalhos, né? Depois que eu chamei a atenção. Tchau. Quem tem dúvida pode perguntar.